Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então aqui à gravação, tá, da resolução da lista número 2 da disciplina de Física, quarto período, tá bom? Continuando a falar sobre os fenômenos ondulatórios, tá certo? Fenômenos ondulatórios, perfeito? Vamos lá então, ó. Questão número 1 fala assim: o muro de uma casa separa Laila de sua gata. Laila ouve o miado da gata, embora não consiga enxergá-la. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode ver a sua gata. Por quê? Tá? Então veja bem, se a pessoa está ouvindo o gato do outro lado do muro, é porque o som que o gato faz sofre o quê? Difração. Ele dribla o muro e atravessa o obstáculo para a pessoa conseguir ouvir. Tá certo? E por que a pessoa não consegue ver? Porque a luz, nesse caso, ela não difrata, tá? Ela não difrata, só o som que difrata, tá certo? Então vamos olhar aqui, ó, as alternativas para ver se a gente chega num consenso. Letra A ele fala assim, ó: a onda sonora é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal. Ora, ok, esse conceito está certo, mas isso explica o fenômeno do porquê que ela não consegue ver a gata? Não. Letra B. A velocidade da onda sonora é menor do que a velocidade da luz. Isso é verdade também, mas isso não explica o porquê. Né? Isso aqui tem a ver com difração, então tem a ver com comprimentos de onda. Tá? Letra C. A frequência da onda sonora é maior do que a frequência da luz visível. Ora, com certeza não. Tá? Isso aqui pode ser verdade? Pode. Tá legal? Mas isso não explica por que está acontecendo. Agora a letra D explica, né? Ó, o comprimento de onda do som é maior do que o comprimento de onda da luz visível. Verdade, tá? Ele é maior, então ele vai sofrer difração em mais locais, né? Onde esses locais eles tiverem um comprimento parecido com esse comprimento de onda, tá certo? Então a resposta da número 1 aí é a letra D de dado. Perfeito? Vamos para a próxima aqui. Então, pessoal, a questão número 2 fala assim pra gente, ó. Em um dia ensolarado, Luciana se questionou como o aquecimento interno de um carro é alterado quando os vidros são revestidos por películas. Ela sabe que, ao estacionar o carro sobre o sol, com todas as janelas fechadas por alguns minutos, o aquecimento no interior do veículo se dá predominantemente por irradiação e condução. O que é irradiação e condução, né, pessoal? É o próprio raio de calor aqui, a onda de calor, aquecendo o carro, tá? E por condução, ou seja, um material esquenta o outro, que vai esquentando o outro simplesmente porque eles estão em quê? Em contato, condução, tá certo? Então na sequência aqui, ó. Nessa mesma situação, se os vidros do carro estiverem revestidos por películas, a intensidade da radiação em seu interior será menor, causando menor aquecimento, tá? Para que o aquecimento interno do automóvel seja mínimo, deve-se utilizar uma película que faça a radiação solar incidente sobre ele ser maximamente o quê? Né? O que tem que acontecer? Então imagina que aqui tem o vidro do carro, tá? Esse é o vidro, tá certo? E essa aqui, ó, é a radiação solar chegando, é o infravermelho, é o calor chegando até aqui, tá? O que tem que acontecer com essa radiação para que o carro não esquente tanto, né? Você sabe o seguinte, olha, se ele absorvesse a radiação aqui, ó, tá legal? Se ela fosse absorvida, o que ia acontecer? O carro ia esquentar muito, né? Então eu quero que a película absorva muito? Não, tá? Se ela for refratada, ou seja, se ela sofrer refração, ela ainda vai passar para dentro do carro, ainda vai esquentar dentro do carro, não vai? Então eu também não quero. Ela vai ser difratada, né? Nessa situação aqui você não vai perceber difração, por quê? Porque o carro está tudo fechado, né? Tem algum lugar por onde a radiação saiu, então existem buraquinhos, frestinhas do tamanho do comprimento de onda do calor? Também não existe. Então, o que a película tem que fazer com o calor? Refletir, tá? Refletir o calor. Então, quando ele reflete as ondas de calor, ou parte delas, né? O que acontece? O carro esquenta, mas esquenta menos. Tá legal? Então, é por isso, tá certo, que a película deve ser o quê? Refletiva, ela tem que refletir o calor. Tá legal? Justamente o que está indicado na letra D de dado. Perfeito? Vamos para a próxima então. Turma, continuando aqui, a número 3 fala assim, ó.
A velocidade de uma onda na água depende da profundidade da água na região em que ela se encontra. Quanto maior a profundidade, maior a velocidade da onda. Perfeito. A mudança de velocidade das ondas devido à mudança característica no meio de propagação é conhecido como o quê? Tá? Então é aquela mesma situação. Olha, quando ela passa de um meio para o outro, tá legal? Quando uma onda qualquer, tá? Quando uma onda qualquer passa de um meio para o outro, o que vai acontecer com ela aqui, ó? Ela vai sofrer um desvio, ela vai ser desviada. E o nome desse fenômeno é refração, tá certo? Então a resposta aqui, ó, letra C, tá? Quando ela passar de um meio para o outro, falou que há mudança de meio material onde ela trafega? Com certeza é um caso onde você vai perceber o quê? Refração na onda. Tudo bem? Certo? A resposta aí fica a letra C de casa. Tá bom? Vamos para o número 4 agora. Pessoal, número 4 agora. Ela fala assim, ó. Jonas estava na sala de sua casa, que ficava perto de uma escola. Ao ouvir sons vindos da escola, ele concluiu que as ondas sonoras que vinham pelo ar, atingindo o vidro, propagavam-se novamente pelo ar até atingir os seus tímpanos, né? Então, o que acontece? Mais ou menos esse esquema aqui, ó. Então, aqui eu tinha o vidro, tá certo? E ele tinha o som vindo aqui da escola, ó. Então, o som vindo da escola. Ok. Aí, o que acontece? Ele falou que o som, ele atingia o vidro, tá certo? E se propagava do outro lado aqui, ó, até atingir os seus ouvidos, até atingir o ouvido dele, tá certo? Perfeito. Então, continuando aqui, ó, na passagem do ar para o vidro e do vidro para o ar, as ondas sonoras vindas da escola certamente não sofreram alteração do quê? Olha, se está passando de um meio para o outro, aqui era ar, passou pelo vidro e foi para o ar de novo, com certeza eu estou falando do fenômeno da refração, tá? E qual é a única característica da onda que não se altera quando ela sofre refração? É a amplitude? Não, tá? Não é a altura da onda, ela muda, pode mudar. O comprimento de onda também muda, então não pode ser a letra C. A velocidade da onda também muda. A única coisa que não muda, o único parâmetro da onda que não muda é a sua frequência, tá? Sempre a frequência de uma onda permanece a mesma, independentemente do fenômeno que ela sofrer. Tá? Qualquer um dos 5 fenômenos que acontecer com a onda, a sua frequência permanece a mesma. Então, a resposta dessa questão, letra A. Tudo bem? Vamos para a última aqui agora. Então, agora, pessoal, vamos finalizar a nossa lista, então. Tá? Vamos resolver a questão número 5. Ele fala o seguinte, ó. Um trem de ondas planas de comprimento de onda lambda, que se propaga da direita para a direita em uma cuba com água, incide em um obstáculo que apresenta uma fenda de largura f. Ao passar pela fenda, o trem de ondas muda sua forma, como se vê na fotografia a seguir, né? Vamos colocar a fotografia então para você ver o que se passa. Tá legal? É dessa forma aqui, ó. Então, vamos dar um zoom aqui, tá? Então, está acontecendo exatamente isso daí com essa onda, tá certo? Então, ela era assim, tá? E quando ela atinge o obstáculo aqui, ó, pode ver que tem uma fenda aqui, eu estou marcando ela de vermelho, tá? Ela se torna uma onda, tá certo? Cujas frentes de onda elas são circulares aqui agora, ó. Vão passar a ser circulares, tá bom? Então ele pergunta, ó, qual é o fenômeno físico pelo qual por qual ocorre uma onda quando ela passa pela fenda? Ora, quando ela passou pela fenda aqui, pessoal, o que aconteceu? Ela atingiu um obstáculo. Quando ela atingiu um obstáculo, né, ela driblou esse obstáculo e se espalhou do lado de lá. Ela foi para lugares onde ela não tinha, né? Isso é refração? Não. Refração é atravessar o meio. Não é reflexão, porque ela não bateu e voltou. Não é interferência, porque não tem uma onda atrapalhando a outra aí. Também não é dispersão, tá? Dispersão aqui no caso seria só
o espalhamento simples da onda, tá? O que não é o caso aí, tá bom? E por último, a resposta nossa, que é o quê? Difração. Essa onda aqui, ela está sofrendo difração, tá? Justamente por quê? Porque ela atinge um obstáculo e dribla ele. Dribla e se espalha, tá? Ela tem que driblar, ela vai driblar o obstáculo e além disso ela vai espalhar. Ela vai espalhar, tá certo? Tem que ter o drible, tem que ter, né, a passagem pelo obstáculo, tá certo? E o espalhamento. Se você tiver isso, eu estou falando com certeza de quem? Da difração, tá? Então a resposta da número 5 e a sua justificativa, qual é? A letra A, tá bom? Então a gente encerra aqui a resolução da lista número 2 para o quarto período, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição.